Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele disse assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu fiquei pensando, o que é o arrependimento? O que caracteriza o arrependimento? O que caracteriza o arrependimento é a mudança de atitude. Uma pessoa teve um verdadeiro arrependimento quando ela teve uma mudança de atitude. Nós vemos esse verdadeiro arrependimento na atitude de Zaqueu, quando ele disse que ele daria metade dos seus bens aos pobres e ele restituiria 4 vezes mais caso ele tivesse defraudado alguém. É interessante que ele disse 4 vezes mais, não foi à toa. É porque lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, estava escrito que se alguém prejudicasse uma pessoa, essa pessoa deveria restituir 4 vezes mais. Deveria restituir 4 vezes o prejuízo que ela tinha provocado naquela pessoa. Por exemplo, se ela matasse um boi, ela teria que pagar o equivalente a 4 bois. Ela matou o boi de alguém, ela teria que pagar o equivalente a 4 bois. É mais ou menos nessa perspectiva que a lei, ela tinha os casos definidos, e um dos casos era esse, de restituir 4 vezes o prejuízo. E Zaqueu lançou mão dessa lei, lá de Moisés, e disse para Jesus que restituiria 4 vezes mais o que ele tivesse defraudado alguém. Então Zaqueu, ele é uma pessoa que teve um arrependimento sincero. O arrependimento sincero não precisa vir com choro, porque o arrependimento sincero é simplesmente uma mudança de atitude. Eu fazia e agora eu não vou fazer mais. Agora eu mudei de atitude. Senhor Deus, eu fazia tal coisa, mas agora eu não vou fazer mais, porque isso te desagrada. Essa decisão é uma decisão de arrependimento, um culto racional, consciente. E tem também aquele arrependimento emocional, que vem às vezes com muito choro. É importante deixar claro que o arrependimento sincero, ele pode vir com choro também. Mas o choro não mostra que a pessoa está arrependida. Não é o choro que mostra que a pessoa está arrependida. Mas o choro pode estar presente no arrependimento também. Depende de cada um. As pessoas são diferentes. Cada uma reage aos estímulos de um modo diferente. Mas não adianta nada chorar e continuar fazendo a mesma coisa. Esaú, ele perdeu a bênção da primogenitura, ele perdeu a bênção do pai dele e ele chorou, mas ele não teve um choro sincero. Esaú chorou porque ele tinha perdido a bênção, não porque ele estava arrependido. É igual uma criança também que não tem um arrependimento sincero, ela faz alguma coisa errada, os pais estão pressionando a criança começa a chorar, né? Abre aquele berreiro, começa a chorar, o celular escapuliu aqui. Ela está com medo da punição, não é verdade? Aí ela vai e começa a chorar, e os pais até se comovem, não dão a repreensão devida, e no dia seguinte a criança faz a mesma coisa. Então ela chorou por causa do medo, ela chorou porque perdeu alguma coisa, por causa da perda. Então esse é o arrependimento não sincero. O salmista disse no Salmo 51, versículo 17, que o Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado e contrito? O que é um coração contrito? O coração contrito é um coração que teve um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a contrição. Imagina aquele milho que é moído, ou então aquele café que é moído e sai aquele pó de café e sai aquele fubá. Aquele milho foi triturado, foi amassagado, foi quebrado, e ali ele foi todo destruído para virar aquele
pó de café, ou então para virar aquele fubá, né? Para se tornar aquele pó de café, para se tornar aquele fubá. E a contrição é exatamente isso, é quando a pessoa está com o coração quebrantado, contrito, está destruído por dentro, então ela vai e se arrepende, e ela pode chorar ou não, mas ela realmente está com o coração totalmente contrito, está com o coração destruído, moído, porque agora ela quer mudar de atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento, a contrição. Mas tem o arrependimento falso, o arrependimento não verdadeiro, o arrependimento insincero. Esse arrependimento é a atrição. Lembra do atrito? Quando uma superfície está atritando na outra, aquele atrito ele acontece superficialmente. Então é isso, o arrependimento por atrição é um arrependimento superficial. Então é interessante, o arrependimento por contrição é aquele arrependimento moído, que tem transformação. O grão ele é moído, ele é transformado, ele é triturado. A pessoa no arrependimento sincero, né, o coração quebrantado e contrito, ela está com um arrependimento sincero no coração dela. E aí ela está com um arrependimento verdadeiro, arrependimento que traz mudança, igual a mudança que houve naquele grão de café, naquele grão de milho. E o arrependimento por atrição é aquele arrependimento superficial, que não traz alteração, que pode vir com choro, e o choro muitas vezes é porque houve uma perda, ou então porque está querendo fugir de uma punição, é porque vai ter que pagar alguma coisa, então está chorando, mas não está chorando por arrependimento contrito, não houve uma mudança ali, houve apenas um medo de uma perda, de uma punição, o lamento de uma perda, ou então uma punição. Então esse é o arrependimento por atrição, é um arrependimento superficial. Então é importante nós aprendermos que arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento sincero, ele traz mudança de atitude. Ele pode vir com choro ou não, dependendo de cada um, das emoções de cada um reage de um jeito. O arrependimento por contrição é aquele arrependimento contrito e sincero. Salmo 51, versículo 17, Davi disse: um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Quer dizer, esse coração contrito é o arrependimento sincero, é a contrição. E nós temos o arrependimento por atrição. Lembra do atrito, aquele arrependimento superficial, que muitas vezes a pessoa até chora, mas ela chora porque ela tem alguma perda, ou então ou vem uma punição, então ela chora por causa disso. Que nós possamos ter em nossos corações um arrependimento sincero. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, levar diante do Senhor as nossas falhas, as nossas dificuldades, colocar com sinceridade diante do Senhor todas as nossas lutas, os nossos problemas, e nos arrepender dos nossos pecados, falar: Senhor, eu quero ter uma mudança de vida, eu quero ser transformado, um arrependimento que me transforme, para que eu seja uma pessoa de acordo com o Teu querer. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos levar ao conhecimento do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, as nossas expectativas. Vamos colocar tudo diante do Senhor, em coração quebrantado e contrito, e certamente o Senhor não nos desprezará, mas Ele nos acolherá. E arrependei-vos e crede no Evangelho, como disse Jesus. Devemos crer na mensagem da salvação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós precisamos tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.